Oi, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a eritroblastose fetal, ou também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. O que isto significa? E em que situação isto ocorre? Quando eu tenho uma mãe que é RH negativo, então ela é Rzinho, e o progenitor, o pai, ele é RH positivo. Ele pode ser Rzão, ou ele pode ser Rzinho. E eles geram um filho e esse filho é RH positivo. Esse RH positivo aqui do filho que está sendo gerado com o RH negativo da mãe que está gerando esse filho não dá certo. Numa primeira gestação, geralmente na hora do parto, ocorrem algumas rupturas da placenta da mãe e isso faz com que o sangue RH positivo do feto ele entre em contato com o da mãe que é RH negativo. E aí nesta situação a mãe começa a produção de anticorpos anti-RH positivo, porque ela entende que isso é estranho ao corpo dela. E tudo aquilo que é estranho, o próprio organismo, os anticorpos tendem a destruir. Nesta primeira gestação, então, numa primeira gestação, nós não temos grandes problemas. Por quê? Porque esta produção de anticorpos é aqui que começa, tá? Não vai trazer grandes problemas para o bebê. O grande X da questão está numa segunda gestação que esta situação aqui ocorrer novamente, que a mãe for RH negativo, o pai for RH positivo e este bebê que está sendo gerado é RH positivo. Se este feto da segunda gestação for RH positivo, estes anticorpos anti-RH que a mãe começou a produzir nesta primeira geração, eles vão atravessar a placenta e eles vão destruir as hemácias fetais. Destruindo as hemácias fetais, essa criança corre sérios riscos. Hoje, logo depois de uma mulher, a gente já tem isso como uma rotina, né? Uma mãe RH negativo dá à luz a um filho que seja RH positivo, em até 72 horas após o parto, ele se injeta na mulher uma determinada quantidade de anticorpos anti-RH. Qual que é a função dessa injeção que se faz na mulher? É destruir rapidamente essas hemácias fetais que entraram em contato com a mãe, para evitar que isso não penetre na circulação materna durante o parto, ou seja, para não deixar a mãe se sensibilizar. Agora eu pergunto para vocês, se eu disser num problema para eritroblastose fetal, eu quero que vocês me digam qual é a porcentagem, qual é a possibilidade de uma mãe RH negativa que tem um relacionamento com um homem RH positivo homozigótico, qual é a probabilidade de ter um filho RH positivo e ocorrer a eritroblastose fetal. O que eu tenho que fazer? Mãe RH negativa, eu sei que é Rzinho. Pai RH positivo homozigótico, ele é Rzão. Homozigótico, perdão, Rzão. Tudo bem? Rzinho com Rzão, Rzinho, aqui, 100% de probabilidade de o filho ser Rzinho, que é RH positivo. Tudo bem, meus amores? Certinho? Entendido? Eritroblastose fetal.
O inverso, pessoal, para aqueles que ficaram com alguma dúvida, não tem problema. Nos casos que a mãe é RH negativa e o filho também for RH negativo, não tem problema para a mãe, porque a produção de anticorpos pela criança ela só vai se iniciar lá por volta dos 6 meses, então não tem problema nenhum. Eu busquei um desenho que eu coloquei no material didático de vocês, bem lá no final, e esse desenho ele é bem explicativo, tá lá a produção em formato de, como se fosse esse desenho aqui, um Y, amarelinho, estão lá os anti-RH entrando na circulação materna, tá lá explicando o que ocorre quando uma mulher é sensibilizada, então há uma produção grande de quantidade de anticorpos anti-RH, e há então essa passagem desses anticorpos anti-RH para a circulação fetal, e aí que a gente tem o maior dos problemas que ocorre já na segunda gestação, tá? Nesta segunda gestação, os riscos são inúmeros, tá, pessoal? Os anticorpos, então, que são produzidos pela mãe desde essa primeira gestação aqui, eles podem atingir o sangue do bebê e vai provocar, né, a destruição das hemácias, e destruindo essas hemácias a gente tem uma série de possibilidades de problema, inclusive a morte intrauterina, inclusive a mãe pode não conseguir levar essa gestação até o final e o bebê vir a falecer no desenvolvimento. Pode também ocorrer a morte logo no momento depois do parto. As crianças também esses bebês também podem vir ao mundo, mas acometidos de uma grave anemia. A gente já tem hoje na medicina comprovações de que crianças que são frutos dessa incompatibilidade aqui podem nascer surdas, podem ter deficiência mental, né? Insuficiência hepática, e isso nada mais é do que resultado da incompatibilidade sanguínea. Então, por isso a gente sempre tem que tomar muito cuidado no planejamento de uma gestação futura, né? Quando a mãe é RH negativa e o seu parceiro com quem ela está pensando ter um filho, ele for RH positivo, porque as probabilidades elas são bem elevadas, como a gente viu. Certinho? Beijo, fiquem bem, se cuidem, lembre de lavar a mão muitas vezes. Beijão!